Olá a todos, graça e paz. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, para o nosso tempo semanal de reflexão acerca da Palavra de Deus. E hoje o texto que nós vamos usar como base para a nossa reflexão é o Salmo de número 1, o primeiro Salmo. Então, se você está aí com sua Bíblia, você pode abrir para acompanhar a leitura. Se não, peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu vou fazer. Diz assim a Palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, eles são como a moinha ou como a palha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É muito interessante que este salmo abre todo o livro dos salmos, né? Nós temos aqui uma compilação deste livro de 150 salmos, e é interessante que esse esteja justamente no início. Talvez por isso ele seja um salmo também tão conhecido. Lá na nossa igreja, em algum tempo atrás, nós decoramos esse salmo, de vez em quando a gente recita ele, mas de fato ele traz algumas verdades muito importantes para a nossa vida. O que a gente consegue perceber já diretamente nesse salmo é que ele apresenta duas realidades muito diferentes, duas maneiras de viver diferentes, ou podemos até dizer que apresenta dois tipos de gente. Aqueles que seguem a Deus e que buscam viver de acordo com a sua vontade, e aqueles que buscam viver pelos seus próprios meios, né? Que ignoram a Deus e que seguem os seus próprios caminhos. E esse salmo vai destacar como vale a pena e, ao mesmo tempo, então, nos fazer uma convocação para que a gente faça parte desse grupo daqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus. Esse salmo, na verdade, é muito educativo para todos nós. E eu gostaria, então, de fazer alguns destaques, dividindo esse salmo em três partes principais. A primeira delas está nos 2 primeiros versículos, que já deixa clara essa separação entre duas formas de enxergar a vida. E ela nos fala sobre a atitude dessas pessoas. O que faz aquele que serve a Deus, que busca a Deus, e o que faz aquele que rejeita a Deus e que quer caminhar pelas suas próprias pernas, né? E no versículo 1 nós encontramos a descrição, então, destes que a Bíblia então vai chamar de ímpios, que são aqueles que não servem a Deus. E já encontramos o conselho aqui para que nós não façamos como eles, né? O texto diz aqui, bem-aventurado aquele que não faz algumas coisas. E quais são essas coisas? Aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, né? Não para no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores ou então zombadores. Esses grupos que são apresentados aqui, né, os ímpios, pecadores e zombadores, são aqueles que justamente ignoram a existência de Deus, seja de forma absoluta, né, aqueles que não creem que Deus existe, acham isso uma grande bobagem e não querem então nada disso para suas vidas, mas inclui também aqueles que talvez até acreditam na existência de Deus, mas vivem como se ele não existisse. E portanto têm a sua vida distante, né, dos padrões, dos planos de Deus para nós. E nós enxergamos aqui uma gradação, né, nas ações, nos verbos que aparecem. Primeiro nós vemos alguém que anda de acordo com o conselho dos ímpios. Depois essa pessoa para, né, ela se detém no caminho dos pecadores. E por último ela se assenta na roda dos zombadores. E isso é uma realidade na nossa experiência humana. Se nós não tomarmos cuidado, as nossas ações vão se intensificando, seja para aquilo que é correto, seja para o bem, ou seja para as coisas erradas. E aqui o alerta é para que nós não caiamos, né, neste erro de nos envolvermos por pensamentos, ideias, práticas que são totalmente contrárias àquilo que Deus tem para nós. Porque daqui a pouco a gente vai estar seguindo alguns conselhos e seguindo nessa direção, mais à frente a gente vai parar, vai se deter nessa situação e podemos nos entregar completamente, né, nos assentando na roda então dos escarnecedores, dos zombadores.
E esse então é um desses tipos, de atitudes que nós podemos escolher ter. Mas o texto está dizendo que bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é aquele que não faz isso. Mas no lugar disso ele tem uma outra atitude que está relatada no versículo 2, quando ele diz: antes, ou pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a contraposição, aquele modo de vida que a gente destacou aqui, de viver então ignorando a existência de Deus e a direção dele para as nossas vidas, é ter prazer na palavra de Deus. Aqui o salmista destaca mais especificamente a lei, porque na época era também o que eles tinham, já mais registrado, aquilo que eles poderiam se apegar. Mas hoje nós temos a Bíblia completa, não apenas o Antigo, mas também o Novo Testamento, e cremos que essa verdade se aplica a toda a Bíblia. E a Bíblia então nos chama a termos prazer, a termos alegria, a valorizarmos a palavra de Deus, entendendo a importância que ela pode e deve ter nas nossas vidas e a diferença que ela pode fazer na nossa realidade, se nós assim agirmos. E o texto fala também sobre a questão da meditação. E na sua lei, e na palavra de Deus, medita de dia e de noite. Ou seja, é alguém que ama a palavra de Deus e que ocupa a sua mente com ela. Nós só vamos poder ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, se nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso, tanto falamos sobre a importância de lermos, de estudarmos, por isso estamos tendo um tempo como este de reflexão, mesmo que aí via vídeo, mas é mais uma ocasião, dentre outras, que nós devemos buscar no nosso dia a dia, para termos proximidade, intimidade com a palavra de Deus. Então, nesses 2 primeiros versículos, nós vimos essa descrição de como agem esses 2 tipos de pessoa, ou esses 2 grupos. A partir do versículo 3, nós já vamos ver o que acontece então com a vida dessas pessoas, quais são as consequências que essas pessoas vão ter nas suas vidas por agir de uma maneira ou outra. E nos versículos 3 e 4, então, nós vamos ver as consequências nesse tempo presente, aqui para a nossa vida, nessa terra, como se desenvolve essa vida. E o texto vai dizer que aqueles então que buscam a Deus, que amam a sua palavra, que meditam na sua palavra, são comparados a uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, próximo a uma fonte de água que pode então alimentar de alguma maneira, trazer os nutrientes necessários e manter essa árvore com vitalidade. E o texto diz que essa árvore dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não caem, não murcham, e que então em tudo que essa pessoa fizer, ela vai prosperar. Do outro lado, no versículo 4, o texto diz que não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha ou como uma palha que o vento espalha. Ou seja, enquanto essa árvore está bem plantada num lugar adequado e ela vai ter condições de se desenvolver e ela vai permanecer firme ali, aqueles que não buscam a Deus são levados de um lado para o outro. E é bem isso que acontece. As pessoas ficam correndo atrás de coisas extremamente fúteis e passageiras, achando que isso vai trazer sentido para as suas vidas. A gente está numa nova onda, Até alguns anos atrás, ninguém tinha nem computador, isso nem existia, internet e tudo mais. Hoje as pessoas acham que para elas serem realizadas, elas precisam ter seguidores, elas precisam ser vistas, elas precisam ser admiradas, e muitos ficam correndo atrás disso. E não apenas disso, mas as pessoas correm atrás de tantas outras coisas, e muitas vezes nós também somos tentados a fazer isso. Mas o texto diz que aquele que busca a Deus, que teme a Deus, que tem o seu prazer na palavra de Deus, é como uma árvore plantada, e não plantada em qualquer lugar, mas próximo a essas correntes de água, onde ela terá então a sua vitalidade mantida, e ela pode então desenvolver aquilo para que ela foi criada, e ela então dá frutos, e ela prospera naquilo que ele faz. E nos últimos 2 versículos, nós encontramos as consequências eternas na vida desses 2 tipos de pessoas. O versículo 5 diz: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Toda essa confusão que já é vivida aqui nessa terra, toda essa instabilidade daqueles que não entendem o propósito de estarem aqui e que vivem atrás de coisas passageiras, isso tudo vai se intensificar e vai culminar na sua própria destruição. Enquanto aqueles que buscam a Deus e que estão então
plantados, né, próximo a esses ribeiros, a essas correntes de águas, e que tem essa vida bem estabelecida, por mais que tenham os seus problemas, tenha os seus erros, as suas dificuldades, mas não são elas, não somos nós que garantimos o nosso próprio sucesso. Mas é o fato justamente de reconhecermos a nossa necessidade, de olharmos para Deus e de pedirmos a sua ajuda, a sua direção. Então nós temos a certeza de que um dia nós estaremos com Ele eternamente e nós não seremos destruídos. O texto diz aqui que o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor é quem cuida do caminho e do destino desses justos. E é essa realidade que toda a Bíblia nos apresenta. O que eu acho muito precioso da palavra de Deus é que Deus nos apresenta a realidade. Deus quer abrir os nossos olhos para que a gente entenda e para que a gente possa então decidir se nós queremos continuar caminhando pelas nossas próprias pernas, buscando a nossa própria vontade e cumprir os nossos desejos, ou se nós queremos de fato olhar para Ele, entendendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas e assim desfrutarmos do que Ele tem para nós. Nós não poderemos dizer depois que nós não sabíamos, né? Porque a verdade está posta diante de nós. O texto está nos dizendo, olha, existem dois caminhos, existem duas maneiras de você direcionar, dirigir a sua vida, de você conduzir a sua vida. E o texto está dizendo quais são as consequências disso. Se você for por esse caminho, você terá essas consequências. Se você optar pelo outro caminho, as consequências estão aqui também. E você pode fazer uma escolha consciente. Então que nós possamos ter a sabedoria da parte de Deus de reconhecer a nossa necessidade dEle, de reconhecer que Ele tem o melhor para nós e de nos submetermos então a essa realidade. E que aí, ao invés de sermos levados pelas ideias, pelos pensamentos deste mundo, deste tempo, de tantas pessoas que tentam nos seduzir com as suas ideias, nós possamos negar tudo isso e possamos, como o texto diz aqui, ter prazer na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, colocá-la de fato à frente das nossas vidas. Se fizermos isso, com certeza colheremos os frutos e receberemos a recompensa que a Bíblia nos apresenta, nesse e em tantos outros textos. Eu gostaria de convidar você a orar comigo neste momento. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque, como acabamos de falar, o Senhor tem o melhor para nós e o Senhor quer nos instruir nesse caminho melhor que nos é apresentado aqui. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazermos a escolha correta, a realmente, ó Deus, rejeitarmos essas outras ideias, essas outras propostas que muitas vezes são sedutoras, mas que o texto deixa claro, ó Deus, que só nos leva à destruição e que possamos então escolher caminhar com o Senhor para sermos, ó Deus, como essas árvores plantadas, com as suas raízes bem estabelecidas num lugar onde nós teremos, ó Deus, os nutrientes necessários para termos uma vida produtiva, uma vida bem estabelecida, Deus, na Tua presença. Nós pedimos a Tua ajuda porque sabemos que não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. Precisamos da Tua ajuda, da Tua direção. Então pedimos a Deus que o Senhor nos conduza em todo esse processo. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos abençoando, nos dirigindo. Abençoa a família de cada pessoa que neste momento está assistindo esse vídeo, está orando conosco, ó Deus. Que de fato o Senhor e a Tua palavra sejam o centro das nossas vidas, do nosso caminhar aqui neste mundo. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, com gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue conduzindo os nossos passos e que possamos ser então de fato pessoas bem-aventuradas aos olhos do nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.